Vítor Pereira é o treinador que se segue no Wolverhampton, o treinador bicampeão nacional pelo Futebol Clube do Porto, é o protagonista deste tema do dia de terça-feira, assinado pelo chefe de redação do 00, Pedro Jorge da Cunha. Bom dia, Pedro. Antes de mais, qual é o estado do negócio Wolves Al-Shabaab? Bom dia, Diogo. O negócio está fechado. Ontem já tínhamos dado essa informação, que estava muito perto de ser concluído, e hoje já é certo. Houve um acordo entre o Wolverhampton e o Al-Shabaab. O Vítor Pereira vai rumar hoje à Inglaterra, provavelmente será oficializado ou hoje à noite ou amanhã, e no próximo jogo do Wolverhampton já estará com a equipa. O Vítor tinha ainda contrato com o Al-Shabaab, por causa disso o Wolverhampton vai ter que pagar uma verba a rondar 1 milhão de euros ao emblema árabe, e o contrato com o Vítor será à partida válido por 2 anos e meio, portanto, finalmente, e digas finalmente porque era um desejo antigo do Vítor trabalhar na Inglaterra, Vítor Pereira vai ser treinador do Wolverhampton e vai trabalhar na Premier League. E este desejo antigo de Vítor Pereira chega com algum atraso? Pelo menos com 11 anos de atraso, porque quando ele sai do Futebol Clube do Porto, em 2013, ele esteve muito perto de ser treinador do Everton. Na altura em que ele sai do Dragão, era um treinador muito bem visto pelos maiores clubes europeus, era um treinador jovem, de 45 anos, continua a ser um treinador jovem, tem 56 anos apenas. Esteve em Inglaterra a ser entrevistado pelos dirigentes do Everton, esteve muito perto de assinar com o clube de Liverpool, mas depois, à última hora, o clube acabou por optar por outro nome. Mais tarde, quando Marco Silva é escolhido para treinar o Everton, Vítor Pereira esteve novamente muito perto de ir para Goodison Park, voltou a não acontecer, mas nas entrevistas que foi dando ao longo da carreira, algumas ao 00, foi assumindo que ia ser o grande desejo da sua carreira. Uma carreira que já passou por, se calhar, caminhos menos óbvios, talvez desnecessários do ponto de vista desportivo, mas com 11 anos de atraso, lá está, porque em 2013 esteve mesmo muito perto de lá chegar. O Vítor vai trabalhar na Premier League. E que ideias é que leva Vítor a ir para o Molineux? Quem o acompanhou de perto aqui em Portugal como treinador do Futebol Clube do Porto, e eu tive também esse privilégio, conheceu um treinador com convicções muito fortes. Na parte da comunicação, é um homem emocional, é um homem com a garra espinhense. Ele foi criado em frente à Praia de Espinho, família humilde, portanto, um homem coriáceo, um homem com um ADN muito forte, emocional, e depois que conseguiu criar um Porto muito interessante. Eu acho que o Vítor Pereira foi muito desvalorizado pelos esportistas e pelos mídias nacionais entre 2011 e 2013. Nesses 2 anos, nessas 2 épocas, perdeu apenas um jogo para o campeonato, em Barcelos, depois de uma arbitragem muito polémica do árbitro Bruno Paixão. Mas a verdade é que o Porto teve uma consistência nessas 2 épocas raramente vistas a partir daí. O Porto vinha de um ano perfeito com o André Vilas-Boas, em que ganha tudo. Goleia o Benfica por 5-0, é campeão nacional com muito avanço, ganha a Liga Europa, Taça de Portugal. E quando o André sai para a Inglaterra, para o Chelsea, o Pinto da Costa, na altura presidente do Porto, aposta no Vítor Pereira, que era o seu adjunto, com alguma surpresa. Mas a verdade é que os resultados deram razão ao então presidente do Futebol Clube do Porto, porque o Vítor Pereira construiu uma equipa muito sólida, muito forte a controlar o jogo, os ritmos do jogo. Eu recordo-me, por exemplo, nos jogos contra o Benfica, e estamos a falar de um Benfica muito poderoso na altura, treinado pelo Jorge Jesus, cheio de craques, uma equipa que tinha um ritmo intenso, que amassava os adversários, e contra o Porto nunca conseguia fazer isso. O Vítor preparava muito bem esses jogos, obrigava o Benfica sempre a jogar longo. Ficaram famosos esses duelos também de palavras com o Jorge Jesus, e acho que conseguiu dar uma ordem, uma organização e uma qualidade com bola a esse Porto, que não era uma equipa espetacular, mas era uma equipa muito, lá está, confiável, que levou o Porto a 2 títulos difíceis, um deles, obviamente, celebrados com o gol do Kelvin, e ele nessa altura sai para a Inglaterra como um treinador metódico, de pormenores, picuinhas no posicionamento dos jogadores, nas bolas paradas. Portanto, eu acho que essas continuam a ser as ideias, as traves mestras do Vítor Pereira, apesar de ter, obviamente, evoluído em alguns aspectos ao longo desta última década. A verdade é que o Vítor vai para um clube numa situação difícil. Há salvação possível para este Wolverhampton? Um desafio muito, muito complicado. Em 16 jogos da Premier League, o Wolverhampton ganhou 2 jogos. Eu vi um bocadinho do último jogo do Wolverhampton, a equipa esteve a perder, empatou,
contra o Ipswich, depois no final estava a atacar, a arriscar e acaba por levar a 2-1 já mesmo muito perto do fim. O Gary O'Neill sai e deixa uma equipa de facto no 19º lugar da Premier League, numa condição muito difícil, e o Vítor Pereira vai ter que rapidamente agarrar este balneário, que tem 6 jogadores portugueses, tem que agarrar rapidamente o balneário porque não vai ter muito tempo para começar a pontuar. É uma equipa que tem um plantel com valor, é uma equipa que pode claramente jogar melhor do que tem jogado, é uma equipa muito irregular, que costumava ser forte a jogar no Molineux, não tem sido forte esta temporada e, portanto, é um desafio à altura do Vítor Pereira, que é um treinador com muita experiência, com passagens já por vários países. Eu tenho aqui o perfil dele no 00, Arábia Saudita, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Brasil. Portanto, já passou por experiências muito distintas ao longo da sua carreira, mas, finalmente, repito, volta a um campeonato que se coaduna com a sua qualidade desportiva. Agora, 4 treinadores portugueses na Premier League. Um recorde? Sim, é um recorde. O Vítor vai se juntar ao Nuno Espírito Santo, ao Marco Silva e ao Ruben Amorim. O Nuno fez um trabalho fantástico no Nottingham Forest, uma equipa que famosa na Europa, bicampeã europeia nos anos 70, mas que andava também muito naquela fase do ioiô, subir e descer, e agora com o Nuno está a ganhar uma dimensão. Acredito que pode mesmo chegar às provas europeias. O Marco Silva com um trabalho também já longo no Fulham e o Ruben Amorim que começa a demonstrar e a provar no Old Trafford que é de facto especial. Aproveito também para falar um bocadinho sobre o Vítor Pereira e sobre algumas opções na carreira que tomou e que provavelmente a esta distância, olhando para trás, ele assumirá que não foram as melhores. E eu destacaria aqui, em 2013 logo, a mudança para a Arábia Saudita, muito antes da Arábia ser aquilo que é hoje. Já ganharia um salário interessante, mas muito antes de ser o El Dorado. A verdade é que ele, ao ir para a Arábia, com 45 anos, acaba por se afastar um bocadinho das Big Five europeias, que sempre foram o objetivo do Vítor Pereira. Está lá durante um ano, em condições muito difíceis. Eu entrevistei na altura, entrevistei quando ele sai do Porto, aliás, é a primeira entrevista que ele dá, e depois entrevistei-o quando ele estava na Arábia Saudita e ele contou-me algumas histórias que revelavam um amadorismo puro. Ou seja, afastou-se demasiado do universo que procurava abraçar. Depois faz um bom trabalho na Grécia, no Olympiacos, é campeão grego, faz um bom trabalho no Fenerbahçe, com o segundo lugar, numa liga também muito competitiva na altura, e depois, lá está, tem o chamamento da Alemanha para trabalhar na segunda liga alemã, no TSV 1860 de Munique, só que ele vai para um contexto muito difícil, uma equipa que estava destruída, que não conseguiu compreender as ideias do Vítor. A equipa acaba por cair para a terceira divisão alemã e o Vítor fica muito marcado na Alemanha como treinador, lá está, que deixa este clube histórico de Munique. E o nome dele fica praticamente arriscado na Alemanha por causa disso. Depois passa 3 anos na China, novamente muito longe do contexto que, obviamente, que agora vai abraçar. Volta à Turquia numa passagem mais rápida pelo Fenerbahçe e menos positiva. E depois tem aquela passagem mais recente, que nós lembramos bem pelo Brasil, positiva no Corinthians, com aquela transferência polémica para o Flamengo. E o Vítor, na entrevista que dá ao 00 em setembro de 2023, explica muito bem a sua versão dessa mudança polémica. Vale a pena lerem, quem ainda não leu. E agora estava na Arábia Saudita a fazer um trabalho também de construção do Al-Shabaab, numa equipa também que não tem hipóteses de ser campeã, mas que anda ali também no 4º e 5º lugar. Agora sim, volta ao seu habitat natural, que é estar entre os melhores da Europa. Obrigado, Pedro. Vítor Pereira no Wolverhampton foi o tema central no tema dia desta terça-feira e ainda hoje, não se esqueça, poderá assistir ao Primeiras Senhoras, um espaço dedicado ao futebol feminino.